Seja bem-vindo ao canal Preces que Transformam. Neste vídeo, contaremos a história de Caim, um dos filhos de Adão e Eva. É uma das narrativas mais intrigantes e debatidas da Bíblia. Ela desperta muitas perguntas, especialmente sobre sua esposa. Quem era ela? De onde surgiu? Como é possível que Caim tenha encontrado uma esposa? Se, segundo o relato bíblico, a humanidade começou com apenas Adão e Eva. Para responder a essas questões, é preciso mergulhar não apenas no texto bíblico, mas também nas tradições, interpretações e no contexto histórico em que essas narrativas foram escritas. No livro de Gênesis, lemos que Adão e Eva foram os primeiros seres humanos criados por Deus. Eles tiveram filhos e filhas, sendo Caim o primogênito, seguido de Abel e, posteriormente, Sete. O episódio mais conhecido envolvendo Caim é o assassinato de seu irmão Abel, motivado por ciúmes e rejeição da oferta de Caim a Deus. Após esse ato, Caim foi amaldiçoado e condenado a vagar pela terra. Em Gênesis 4:16-17 está escrito: E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden, e conheceu Caim, a sua mulher. E ela concebeu, e deu à luz a Enoque. É nesse ponto que surge a dúvida: de onde veio essa esposa de Caim? Se Adão e Eva eram os únicos seres humanos criados diretamente por Deus, e Caim e Abel eram seus filhos, quem seria essa mulher? O texto bíblico não fornece o nome nem a origem explícita da esposa de Caim, o que levou a diversas interpretações ao longo dos séculos. Uma das explicações mais aceitas entre estudiosos e teólogos é que a esposa de Caim era, na verdade, sua irmã, filha de Adão e Eva. Embora o texto bíblico não detalhe todos os filhos do casal original, Gênesis 5:4 afirma: E os dias de Adão, depois que gerou a Sete, foram 800 anos, e gerou filhos e filhas. Isso sugere que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos, além dos 3 mencionados pelo nome. Sendo assim, é plausível que Caim tenha se casado com uma de suas irmãs, ou possivelmente uma sobrinha. No mundo antigo, especialmente nos primeiros tempos da humanidade segundo a narrativa bíblica, o casamento entre irmãos não era proibido. As leis que vedam uniões consanguíneas só surgiram muitos séculos depois, com a lei mosaica, dada a Moisés. No início da humanidade, se todos descendiam de um único casal, era inevitável que irmãos e irmãs se casassem para dar continuidade à espécie humana. A genética da época, conforme muitos defendem, seria mais pura, sem as mutações acumuladas ao longo das gerações, o que tornaria menos problemático o casamento entre parentes próximos. Além da explicação tradicional, há outras teorias que surgiram ao longo do tempo. Algumas tradições judaicas apócrifas, como o Livro dos Jubileus e outros textos rabínicos, tentam preencher as lacunas deixadas pelo texto bíblico. Nesses escritos, nomes são atribuídos às irmãs de Caim e Abel, e até mesmo à esposa de Caim. Um desses nomes é Awan, que seria uma filha de Adão e Eva, e segundo algumas tradições, teria se casado com Caim. Outros textos mencionam Lulua como possível esposa de Caim. Vale lembrar que essas informações não fazem parte do cânon bíblico tradicional, mas refletem tentativas antigas de responder às perguntas que o texto deixa em aberto. Outra linha de pensamento, menos aceita entre estudiosos tradicionais, sugere que poderiam haver outros seres humanos fora do Éden, criados por Deus, mas não descendentes diretos de Adão e Eva. Essa teoria, conhecida como poligenismo, tenta explicar a origem de outros povos e civilizações mencionados posteriormente na Bíblia. No entanto, essa hipótese entra em conflito com a doutrina cristã tradicional, que sustenta que toda a humanidade descende de Adão e Eva, especialmente à luz de passagens como Romanos 5:12, que fala do pecado entrando no mundo por meio de um só homem. Voltando ao texto bíblico, é importante notar que a narrativa de Gênesis não tem como objetivo principal detalhar todos os aspectos históricos ou biológicos da origem da humanidade, mas sim transmitir verdades espirituais e teológicas. O foco está na relação entre Deus e o ser humano,
no surgimento do pecado e suas consequências, e na promessa de redenção. As lacunas deixadas pelo texto, como a identidade da esposa de Caim, refletem essa intenção. O texto não se propõe a ser um registro exaustivo de todos os fatos, mas um relato com propósitos específicos. Ao longo da história cristã, grandes pensadores e teólogos abordaram essa questão. Santo Agostinho, por exemplo, aceitava que Caim teria se casado com uma irmã, pois, segundo ele, era necessário para a propagação da humanidade. Martinho Lutero, outro grande nome da história cristã, também defendia essa explicação. Para eles, não havia escândalo moral nisso, pois a lei que proibia tais uniões só seria estabelecida posteriormente. No contexto cultural e religioso da época em que o Gênesis foi escrito, era comum que narrativas antigas omitissem detalhes considerados óbvios para seus leitores originais. A menção à esposa de Caim sem maiores explicações pode indicar que, para os primeiros ouvintes dessas histórias, não havia mistério. Todos sabiam que Adão e Eva tiveram muitos filhos, e que a humanidade se multiplicou a partir deles. Além disso, é interessante observar que a Bíblia frequentemente faz menção apenas aos filhos homens em suas genealogias, especialmente nas primeiras gerações. As mulheres, por vezes, são citadas apenas quando desempenham um papel central na narrativa. Isso também pode explicar a ausência do nome da esposa de Caim no texto bíblico. Outro ponto relevante é a cidade que Caim constrói após se casar. Em Gênesis 4:17, lemos que Caim construiu uma cidade e deu-lhe o nome de seu filho, Enoque. Isso levanta outra questão. Como seria possível construir uma cidade se havia tão poucas pessoas na Terra? Mais uma vez, a resposta pode estar na multiplicação dos descendentes de Adão e Eva ao longo dos anos. O texto bíblico não especifica o tempo exato entre o nascimento de Caim, o assassinato de Abel, seu banimento e o nascimento de Enoque. Portanto, pode-se supor que já havia um número significativo de pessoas na Terra, descendentes de Adão e Eva, quando Caim fundou sua cidade. A tradição judaica também oferece algumas respostas interessantes. Alguns rabinos sugerem que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas em pares, e que os filhos casavam-se com as irmãs mais novas para evitar uniões entre gêmeos. Outros defendem que Deus teria permitido tais uniões no início para que a humanidade pudesse se multiplicar. No cristianismo, a explicação mais aceita continua sendo a de que Caim se casou com uma irmã. Essa visão é defendida por muitos estudiosos da Bíblia, que ressaltam que o texto de Gênesis 5:4 deixa claro que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, embora não sejam nomeados individualmente. A ausência do nome da esposa de Caim não é vista como um problema, mas como uma característica do estilo literário da época. Já entre estudiosos mais modernos e críticos, há quem veja a narrativa de Caim e sua esposa como um mito etiológico, ou seja, uma história criada para explicar a origem de certos costumes, cidades ou povos. Para esses estudiosos, o texto não deve ser lido como um relato histórico literal, mas como uma expressão das crenças e valores de um povo antigo. Independentemente da abordagem adotada, a pergunta sobre a esposa de Caim revela muito sobre a forma como lemos e interpretamos textos antigos. Ela nos convida a considerar o contexto, as intenções do autor e as tradições que cercam essas narrativas. Ela também nos lembra que, muitas vezes, perguntas que parecem sem resposta no texto bíblico podem ser compreendidas à luz do contexto histórico, cultural e literário. Em resumo, a explicação mais tradicional e amplamente aceita é que a esposa de Caim era sua irmã, filha de Adão e Eva. Essa união era necessária para o início da humanidade e só foi proibida posteriormente, com a promulgação da lei mosaica. O texto bíblico não menciona o nome da esposa de Caim, mas tradições judaicas antigas sugerem nomes como Awan ou Lulua. Outras teorias menos aceitas sugerem a existência de outros seres humanos fora do Éden, mas essa ideia não encontra respaldo na maioria das tradições judaico-cristãs. A história da esposa de Caim, portanto, é mais do que uma curiosidade bíblica.
Ela nos leva a refletir sobre as origens da humanidade, sobre a forma como a Bíblia foi escrita e interpretada ao longo dos séculos, e sobre as questões profundas que envolvem fé, história e tradição. Independentemente de detalhes históricos, a narrativa de Caim e sua esposa nos lembra da complexidade e da riqueza das histórias bíblicas, e de como elas continuam a inspirar perguntas, debates e reflexões até os dias de hoje. Outro aspecto interessante a se considerar é o papel da esposa de Caim na continuidade da linhagem humana. Ela é, de certa forma, uma figura silenciosa, mas fundamental na narrativa bíblica. Sem ela, não haveria descendentes de Caim e parte da história da humanidade, segundo o relato bíblico, não teria acontecido. Isso nos leva a refletir sobre o papel das mulheres nas genealogias bíblicas, muitas vezes anônimas, mas essenciais para a continuidade da história do povo de Deus. Além disso, a figura da esposa de Caim também nos convida a pensar sobre as limitações do nosso conhecimento. O texto bíblico, com suas lacunas e silêncios, nos desafia a buscar respostas, mas também a aceitar que nem tudo pode ser conhecido ou explicado de forma definitiva. Em última análise, a história da esposa de Caim é um convite à humildade diante do mistério e à busca contínua por compreensão. Por fim, é importante lembrar que, para muitas pessoas de fé, o mais importante não é saber exatamente quem foi a esposa de Caim, mas compreender as lições espirituais que a narrativa de Caim e Abel nos oferece. Sobre o perigo do ciúme e da inveja, sobre as consequências do pecado, sobre a misericórdia e a justiça de Deus, e sobre a possibilidade de redenção mesmo após o erro. A identidade da esposa de Caim, embora interessante, é apenas um detalhe em uma história muito maior, que fala sobre a condição humana e o relacionamento com o divino. Portanto, ao buscar respostas sobre a esposa de Caim, somos convidados a mergulhar não apenas no texto bíblico, mas também nas tradições, interpretações e reflexões que ele inspirou ao longo dos séculos. Descobrimos que, mesmo diante de perguntas aparentemente simples, a Bíblia nos oferece um universo de possibilidades, interpretações e aprendizados, e que, muitas vezes, as respostas estão menos nas certezas absolutas e mais na busca sincera por compreensão e significado. Assim, a história da esposa de Caim permanece como um dos muitos mistérios fascinantes da Bíblia, lembrando-nos de que a fé e o conhecimento caminham juntos, e que a busca por respostas é, em si mesma, uma jornada de descoberta e crescimento espiritual. Para aqueles que desejam se aprofundar ainda mais nesse tema, vale a pena consultar comentários bíblicos, tradições judaicas e cristãs, e as reflexões de teólogos ao longo da história. Cada nova descoberta, cada nova interpretação, enriquece nossa compreensão da narrativa bíblica e nos aproxima ainda mais das grandes questões que ela propõe. Em última análise, a pergunta sobre quem foi a esposa de Caim nos lembra de que, por trás de cada personagem, de cada nome, de cada história, há um universo de significados, de possibilidades e de lições a serem aprendidas. E que, mesmo nas lacunas e nos silêncios do texto, podemos encontrar inspiração, desafio e convite à reflexão. Que essa busca por respostas nos leve não apenas a satisfazer nossa curiosidade, mas também a crescer em compreensão, sabedoria e fé. E que, ao refletirmos sobre a esposa de Caim e sua origem, possamos também refletir sobre nossa própria história, nossas próprias perguntas e nossa própria jornada em busca de sentido e verdade. A história de Caim, sua esposa e seus descendentes é, assim, um convite à reflexão sobre as origens da humanidade, sobre o papel do ser humano na criação e sobre o mistério da vida. Que possamos continuar buscando, aprendendo e crescendo, guiados pela luz da sabedoria e pelo desejo sincero de conhecer e compreender cada vez mais as maravilhas do relato bíblico. E assim, ao explorarmos a origem da esposa de Caim, descobrimos não apenas uma resposta para uma dúvida antiga, mas também uma oportunidade de aprofundar nossa compreensão da Bíblia, da fé e do mistério da existência humana.
Que essa busca nos inspire a continuar aprendendo, questionando e crescendo, sempre abertos ao novo e ao desconhecido, e sempre confiantes de que, mesmo diante do mistério, há sempre algo a descobrir, a aprender e a viver. Portanto, ao nos perguntarmos quem foi a esposa de Caim e de onde ela surgiu, encontramos não apenas uma resposta, mas um convite à reflexão, à busca e ao crescimento. Que possamos aceitar esse convite com humildade, curiosidade e fé, certos de que, em cada pergunta, há uma oportunidade de nos aproximarmos mais do mistério e da beleza da vida. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com quem você ama e ajude essa palavra a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal Preces que Transformam e ative o sininho para continuar recebendo histórias que inspiram, fortalecem a fé e transformam vidas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.